Hello guys, welcome back to my channel. Today we're gonna keep reading the book Charlotte's Web, and we're gonna study vocabulary, structure, also sentences, verbs, and so on. Vambora, let's go to the class. Today I have a cold, I have a small cold, so my voice is not really good to hear. But anyway, let's go then. Let me just share with you my screen. 1 second. So here. Lembrando, just to remember, last class we stopped in the sentence about the stove. Stove in English it's fogão. Alright? So here. Vambora então, gente. Vamos de volta, né, para nossa leitura, para a gente conseguir terminar esse primeiro capítulo. Lembrando que a gente parou na parte aqui, de acordo com as minhas notas, quando fala da fumaça do fogão. Então, algo aqui embaixo, quer ver? I think it's here. It's down, I don't know, let me see. 1 second, babies. Um segundo. Ok, tá? A gente parou bem aqui, ó, gente. The kitchen table was set for breakfast, and the room smelled of coffee, bacon, damp plaster, and wood smoke from the stove. A mesa da cozinha estava posta e tinha cheiro de café, de bacon, uma pasta úmida e fumaça do fogão, tá? A gente viu todos esses vocabulários aqui, tá? E agora a gente vai para a nossa próxima frase. Vem aqui, deixa eu só fazer isso daqui. Deixa eu crescer um pouquinho, tá? Aí a gente tem a próxima frase. A teacher vai ler tudo, lembra? I'm gonna read the whole sentence and then I will come back, I return and I try to explain every single thing you will have trouble understanding here, right? So yeah, let me go then. So put it on her chair, said Mrs. Arable. Mr. Arable set the carton down at Fern's place. Then he walked. 1 second. He walked to the sink and washed his hands and dried them on the roller towel. Fern came slowly down the stairs. Her eyes were red from crying. As she approached her chair, the curtain wobbled and there was a scratching noise. Fern looked at her father. Then she lifted the lid of the curtain. There, inside, looking up at her was the newborn pig. It was a white one. The morning light shone through its ears, turning them pink. He's yours, said Mr. Arable. Saved from an untimely death. Good Lord, forgive me for this foolishness. Fern couldn't take her eyes off the tiny pig. Oh, she whispered. Oh, look at him. He's absolutely perfect. She closed the curtain carefully. First, she kissed her mother. Then she kissed her father. Then she opened the lid again, lifted the pig out, and held it against her cheek. At this moment, her brother Avery came into the room. Avery was 10. He had armed, a rifle in one hand, and a wooden dagger in the other. He demanded. What I forgot? She's got a guest for breakfast, said Mrs. Arable. Wash your hands and face, Avery. Let's sit, said Avery, setting his gun down. Will you call that miserable thing a pig? That's stop here and now we go up again. A gente vai para a linha de cima de novo. Gente, li tudo para vocês, tá? 1 second, deixa eu voltar aqui. Pra gente ter essa questão assim de sonoridade um pouquinho, pegar como é que a leitura flui, tá? Então agora a gente tem essa frase, a gente vai falar junto, ó. Não é put it, gente. O que é o problema? Que a gente quer falar cada letrinha. Não dá pra falar todas ali. Nesse pedaço aqui, a gente vai fazer o quê, ó? Put it, tá? Vamos lá? Put it. Agora a gente junta. Put it on.
Olha só, se a gente falar put it on, não vai dar, você nunca vai acompanhar o fluxo, sem contar que o pior de tudo, o pior é que se você acostuma com put it on, você não vai entender a pessoa falando put it on, tarará, coloca em tal lugar. Gente, esse verbo put, ele já vem na nossa vida, não é de agora, tá? E é um verbo que não dá pra não saber, de verdade. Não dá pra não saber esse verbo. E aí ele é o verbo colocar. Então, quando a gente dá uma ordem pra alguém, ó, coloca em tal lugar, mesmo que seja educado, tá, gente? A gente faz assim, ó, put it, a coisa. Aqui. Foi. Esse it a gente está usando aqui para se referir à caixa, tá? Mas você pode colocar o nome da coisa, por exemplo, coloca a caixa no tal lugar. E aqui a gente colocou, ó, put it on, e aqui a gente coloca. Isso daqui, gente, é uma frase pronta para vocês que a teacher está ensinando. Como assim, teacher? Tantas vezes que a gente coloca em, isso daqui, ó, coloca em tal lugar. Só porque tem que tomar cuidado, porque isso aqui tá passando sempre a ideia de sobre, tá? Por causa do on. Se você fosse dizer, por exemplo, coloca na gaveta, não ia ser o on, porque ia mudar a questão de não ser mais sobre e sim ser dentro, tá? Então toma um pouquinho de cuidado, ó. Put it on. Tantas vezes que a gente fala assim, ó, coloca na minha cama. Put it on my bed. O que mais que a gente fala? Coloca o quê? Coloca na mesa. Put it on. Put it on the table, tá? Coloca no balcão, put it on the counter, ou counter, na verdade, na pronúncia em inglês, americano, tá? E assim a gente coloca, o que mais? Vamos pensando aí, gente, em coisa que vocês podem pensar e escrever no de vocês, tá? Coloca no, na, sempre passando essa ideia de sobre, tá? Coloca no sofá, put it on the sofa, alright? Put it on the sofa, what else? Coloca no sofá, coloca... Ah, põe no chão. Put it on the floor. Teacher, mas esse só com put it on eu posso fazer esse tanto de frase? Sim, tá? É tipo, coloca isso na mesa. E se você quiser trocar, você pode trocar pelo nome. Vamos pensar aqui que eu quero dizer. Coloca o celular. Put it on. Put the phone. Coloca o telefone na mesa, tá? Pode trocar esse it por outra coisa, tá bom? Então, assim, ó, a Mr. Arable, a mãe da Fern, Fern's mother, she said, put it on her chair. Put it on her chair. Coloca na cadeira dela. Coloca isso, ou seja, a caixa, na cadeira da Fern. Put it on her chair. Se você não sabe, isso daqui é cadeira, tá? Cuidado para não falar assim, ó, share. Por quê? Olha o que a teacher vai ouvir e olha o que um nativo vai entender se você falar share. Eu vou entender isso daqui, compartilhar, tá? É o verbo to share, compartilhar. Então, não é share. Pensa no caminhão freando que faz tch, e você fala tch, chair, chair, alright? Chair. Então, isso daqui é cadeira. Chair. So, like this. Então, a gente tem a palavra chair, aí esse verbo de sempre, tá? Said Mrs. Arable, disse a Mr. Arable, Mrs. Arable, sorry, a senhora Arabelle, que é assim que os meus alunos traduzem, né? Eu falo Arable, assim. Vamos de pronúncia, nós dois ou nós duas, tá? Vamos lá. Put it on her chair, said Mrs. Arable. Put it on her chair, said Mrs. Arable. All right, that's so good, excellent. And then we have, próxima, tá bem aqui, ó. Mr. Arable set the curtain down at Fern's place. Aí a gente tem aqui, ó, gente. O senhor Arable colocou, set the curtain down, colocou a cadeira, colocou a caixa, I'm sorry, the box, tá? Só que feita de papelão, no lugar da Fern. Isso daqui é importante. Como assim, teacher, no lugar? No lugar que ela sentava, tá bom? Porque não tinha o lugarzinho dela sentar na mesa? Todo mundo tem um lugar na mesa, gente, não tem jeito, todo mundo. Porque a gente sempre tem um lugar que a gente se apega e fica nele sempre. Então, ele colocou no lugar que ela costumava se sentar. Tá na cadeira dela, bem no lugar que ela costumava. Mas, ó, vou parar aqui, nesse momento, pra gente falar dessa palavra place. Eu acredito que
se você tá no nível iniciante, já quase batendo na porta do intermediário, você já conhece a palavra place, que significa lugar. Só o que é importante para você saber, para você pegar o seu inglês e, ó, and take your English to the next level, levar seu inglês para o próximo nível. O que você tem que saber? Que place também pode ser, primeiramente, to place, colocar. Bem formal, mas é possível. Placed, colocou. Teacher, meu Deus, então place pode ser verbo? Pode sim. Por exemplo, assim, ó, place the plates in the right place. In the right place, tá? Basicamente a gente tem coloque, isso, o primeiro é verbo, tá? Ó, place the plates in the right place. Place the plates in the right place. I love this sentence. Place, coloque, isso aqui sendo ordem, tá? Gente, vai precisar de contexto, tá? Quando a gente faz essas brincadeirinhas aqui, falando, pô, tem outro significado que você precisa saber. De fato tem. Mas assim, se não tiver contexto, não dá pra você saber, tá bom? Então aqui eu sei que, ó, place é tipo, coloque the plates, que é os pratos, in the right place, no lugar correto. Você viu? Duas vezes aqui a gente tem place, só que esse daqui é coloque e esse daqui é lugar, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que saber, assim, de cor e salteado. Se você tiver dúvida, você vai lá no Google mesmo, you have to Google, você tem que googlar, assim, ó, como significados não, melhor, você vai pesquisar isso daqui, ó, exemplos de frases com place. Isso daqui você vai achar algumas coisas que você vai ficar meio chocado, tá? Tá bom, mas tudo que sobre o place eu vou te ensinar hoje. Isso daqui só é pra melhorar um pouquinho a sua percepção. Outro ponto, tá? Aí a gente tem, eu falei que place pode ser lugar, place pode ser um verbo também, é um verbo regular. This is a regular verb. And also, place can be... A palavra place também pode ser pensando assim, ó. Sabe quando você chama alguém pra sua casa? Vamos supor, eu gosto desse exemplo, ó. Você comprou uma casa nova, ou talvez você tenha acabado de casar e você está recebendo pessoas que não vieram na sua casa. É a primeira vez que essas pessoas estão vindo. E você pode falar para elas assim, ó, welcome to my place. Welcome to my place. Se for traduzir isso daqui, vai ser tipo, bem-vinda ao meu lugar. E você fala, mano, que raios, quem é que fala isso pra alguém? Bem-vindo ao meu lugar. Só que, gente, dependendo do contexto, place pode ser tipo assim, ó, bem-vindo ao meu ninho. Sabe quando a gente fala em português? Faz sentido uma pessoa, o ser humano ter um ninho? It doesn't make any sense. Não faz nenhum sentido. Mas a gente fala assim, ah, esse é meu ninho. Outras coisas que eu vejo as pessoas falar assim, ó, bem-vindo a... Ah, entra aí no meu... Tipo assim, na minha casinha... É esses nomes fofinhos que a gente dá pra casa, tá? Tem gente que fala, tô tentando lembrar, gente, mas tem tantos outros, me desculpa aí por não lembrar agora. Se vocês lembrarem, você pode colocar. Então, às vezes, o place vai ter esse papel de tipo ninho, quando a pessoa fala welcome to my place, ou então a gente fala assim, ó, ah, essa é minha casa, esse é meu ninho, ó, this is my place. Tá, não é meu, pode ser o seu lugar, claro, por exemplo, se você tá no seu trabalho e chegou e tem alguém no seu lugar, na sua cadeira, talvez um escritório, e tem alguém no seu lugar. Você pode falar, I'm sorry, but this is my place. Me desculpa, I'm sorry, but this is my place. But this is my place. Tudo bem, isso aqui, esse é meu lugar da mesa. At the table. Eu sento aqui. Mas esse de cima aqui, ó, pode ser também a mesma frase de baixo, mas o que eu tô te ensinando agora é o place com sentido de casinha, meu ninho, tá? Este é o meu ninho, como se fosse assim, tá bom? Nesse sentido. Deixa eu até pegar aqui, ó, vou abrir para vocês aqui uma guia, peraí. Deixa eu ver se no Cambridge we can find something to help you with some examples. Deixa eu ver se eu posso achar alguns exemplos aqui no Cambridge para ajudar vocês, tá? Algo melhor. Não, isso aqui não é, não. Aqui, ó, para você ver, ó, pode ser uma casa, ó, a definição. A de cima, né, nós já sabemos. A home, uma casa, um lar, na verdade, ó. I am looking for a place to live. Eu tô procurando um lugar para viver. Mas não é um lugar, não tá procurando, é uma casa. Will
We'll have the meeting at my place. Olha, essa aqui é perfeita. We'll have the meeting at my place. Nós teremos o encontro, ou a reunião, talvez, at my place, na minha casa. Então, ele substitui a palavra casa, sem dúvida. Pode usar que você não vai errar, tá bom? Fica tranquilo que vai dar super certo. Então, esse aí eu falei sobre o place, sobre colocar. E aqui, vamos lá, para essa frase do Mr. Arable, a mesma, a gente tem aqui, ó. O Mr. Arable set the curtain down. O que que acontece, gente? Outra forma de dizer colocar. Inclusive, eu vou colocar com a hashtag aqui, ó. Formas de dizer colocar em inglês. No geral, eu sei que você já sabe o verbo put. This is the verb, I think this is the easiest verb in English. O verbo mais fácil e diria o mais comum, tá bom? Colocar o passado dele também. It's the same, so you have to be careful when you are reading in English or listening to people speak. Tem que tomar cuidado quando você estiver escutando pessoas falarem, ou que aí precisa de contexto. Essa é a primeira forma. De cara eu já digo, a mais comum de todas, tá? Não tenha dúvida que esse daqui vai ser a mais comum de todas, tá? É o verbo colocar. Então, é o mais importante. Segundo, a gente tem o verbo to set. O passado dele também é colocar, o passado também é o mesmo. This is the same. Set and set. Colocou, tá? I'm sorry. E aí, a gente tem, em terceiro lugar, o verbo to place. Colocar. E a gente tem o passado, placed. Alguns deles, gente, a diferença é só a formalidade, tá? Você vai falar, pô, por exemplo, place não é um verbo que você, assim, vai ver muito corriqueiramente. Ele é mais formal um pouquinho. Até por enquanto no livro ainda não apareceu. E o outro aqui, ó. Esse de cá, ele vai entrar para tudo. Por exemplo, colocar um café para alguém, vai entrar como colocar, let me see, colocar um café, colocar algo em algum lugar, tipo colocar minha bolsa dentro do guarda-roupa. Ele entra para tudo, ele pode ser usado em qualquer desses contextos. Já o set, eu diria que ele é um pouco diferente, um pouquinho. Deixa eu só tentar te explicar para ver se você vai entender. Geralmente, a gente usa ele no sentido de colocar, mas quando a gente descansa algo sobre, geralmente, uma superfície. Tá bom? Então, ele não funciona para todas as situações. Por exemplo, assim, não dá para você falar para a pessoa, coloca um café para mim, usando set. Senão a pessoa vai ficar tipo assim, sorry, but I don't understand you. Desculpa, mas cara, não tô te entendendo. What do you mean? O que você quer dizer? Não dá, porque ele é usado sempre assim, no sentido de colocar, mas quando a gente pega uma coisa e descansa sobre uma superfície. Pode ser o chão, pode ser o sofá, pode ser, por exemplo, assim, ó, quando você chega do trabalho e você pega a sua bolsa, ou o seu sapato, talvez, sua bolsa e coloca sobre o sofá. Nesse caso, pode ser put e pode ser set. Ou quando você pega o seu sapato e descansa sobre o tapete, você tira ele e coloca no tapete. Nesse tipo de coisa, sempre você pode usar tanto set quanto put, entendeu? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a diferença desses dois verbos, tá? Descansou algo sobre uma superfície. Gente, meu esposo tá em casa hoje, tá? Então, se vocês verem alguém passar aqui, vocês não se assustem, só é meu esposo. Porque, às vezes, quando eu tô dando aula e alguém passa aqui, como ninguém tem costume, às vezes vocês assustam aí por não ter costume, tá? Então, gente, ó, tem to set e set. Deu para pegar a diferença, tá? Um é colocar no sentido de descansar algo sobre uma superfície. Por exemplo, minha filha colocou o livro na mesa. My daughter set her book on the table. É bem formal, mas é lindo, dá para usar, tá? Então, é isso a diferença. Por isso que aqui, ó, o senhor Arable, ele colocou
descansou a caixa no lugar da Fern, tá? E esse Szinho a gente já falou. Quer indicar posse, põe o Szinho. Teacher, quando que eu vou pôr? Sempre que o dono da coisa for um ser vivo, tá? Animais, pessoas e assim vai. Então, ó, then he walked to the sink, washed his hands and dried them on the roller towel. Vamos lá aqui, ó. Primeira coisa, then he walked, vamos de pronúncia? Then he walked. Deixa eu só tossir aqui, tá bom? Lembra, gente, que eu já falei lá em cima, tá? Mas eu vou reforçar. O verbo caminhar, você não vai... Peraí. O verbo caminhar, você não vai falar com som de D no final, tá? Então, a pronúncia é to walk, não é walked, tá bom? Então, cuidado aqui, ó. To walk, in the present, andar, caminhar, na verdade. It's like this. Caminhar. Walked, caminhou. Tá bom? Então, olha aqui, eu vou colocar a pronúncia para vocês. No passado é walked. I walked a lot yesterday. Eu caminhei muito ontem. Walked. Right? So, this is it. Walked. Ok. E esse é o verbo caminhar. Então, o senhor Arable, ele caminhou to the sink. Sempre que a gente caminha, a gente não caminha for, a gente caminha to. Tá? Então, aqui, ó, ele caminhou para algum lugar. Isso é importante. And then we have here sink. Isso significa o quê? Pia. Teacher, qualquer tipo de pia, sim. Pia do banheiro, a pia da cozinha, a gente chama de sink, tá? Sink. So, perfect. So, Mr. Arable walked to the sink and washed his hands. Essa aqui você já sabe, tá? É o verbo lavar, só que tá no passado. Segue a mesma lógica ali do outro, tá? Vou até pôr ele aqui do lado. To wash in the present. So we have this. Lavar. In the past we say washed. Lavou. Tá? To wash, washed. Alright? So, olha a pronúncia, gente. Washed. É tipo quando você tá com, sabe seu amigo Washington? Que ninguém chama ele de Washington. Você fala, cadê Washed? É isso, tá? It's like washed. Anyway, vamos embora então, ó. Lavou as suas mãos. Aqui tá no passado. Washed his hand and dried them on the roller towel. Gente, essa frase em si tem 3 verbos que, assim, é tão essencial para pessoas, assim... que fazem coisas de casa que não tem lógica, ó. A gente tem o verbo lavar, to the sink, washed. Aí tem o verbo secar, tá bom? Dry, ó, to dry. To dry, secar. O passado, dried. Teacher, tirou o Y, isso, nesse verbo tem que tirar. Por enquanto não precisa saber da regra, vamos só memorizar, tá bom? Vamos lá, to dry. Dried, dried, to dry, dried. Oh yeah, excellent job. I love when you pronounce the words together with me, you see? Eu amo quando você pronuncia a palavra junto comigo, muito, muito, muito bom. Aí a gente tem, eu coloquei ele lá do outro lado e eu vou falar sobre outra coisa também. Essa palavra dry em si, ela pode ser secar, quando a gente tem com verbo, tá? Mas ela também pode ser seco ou seca. Como assim? Você pode usar para descrever sua pele, você pode usar para descrever o seu cabelo, você pode usar para descrever o tempo, tá bom? Então, a gente tem, ó, skin, hair, weather, o clima, tá bom? Weather, e assim vai, qualquer coisa que seja seco, tá bom? Por exemplo, assim, ó, quando a gente compra um creme... a gente vai ter um creme para pele seca. E eu posso provar aqui para você, ó. Lotions for dry skin. Dry skin, ó. A gente tem aqui, ó, creme para pele seca. Deixa eu mostrar, vou lá no shopping, tá? Porque a gente já dá uma olhadinha na embalagem. Eu amo esse Cetaphil, gente. Isso aqui é a melhor coisa que existe no planeta. Só porque... eu quero a embalagem em inglês, eu acabei de achar uma. Ó, Very Dry Skin Lotion.
muito seco, skin, é uma loção para pele muito seca. Aí a gente tem aqui, ó, hydrates, dry, cracked and itchy skin. Hydrates, dry, just a second. Hidratação seca, tá? É pra pele seca, aliás, pra pele seca e pele que coça, tá? Porque tem gente que tem tanta, por exemplo, assim, quando dependendo, em agosto, a minha pele fica tão seca que ela coça. Então, tipo, tem isso. Também a gente tem aqui, ó, for dry sensitive skins, pra pele seca e sensível. A gente tem esse daqui, ó, Deep Restore, que é tipo restauração profunda. Intensive Care, Deep Restore. Cuidado intensivo, restauração intensiva também. Ai, que lindo, gente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Também tem outro, ó. Dry Skin Lotion. Oh my God. Então, a gente até aprende aqui, que lindo, ó. Que o creme em si, a gente chama de lotion. Ó, lotion. Lotion. São as loções. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui os tipos de creme para várias peles. Daí, eu adoro, gente, quando eu tenho dúvida em vocabulário, tá vendo? O que eu faço? Eu pesquiso a coisa em inglês, aí eu venho aqui, ó, Dry Skin Lotion for Sensitive Itchy Skin, para peles sensíveis e com coceira. Increases skin hydration by 50%, clinical proven. Increases skins. Tá. É porque eu li separado. Eu pensei que era 3 pontos. Increases skin hydration by 15%. Aumenta a hidratação da pele em até 50%. E clinicamente testado. Tá? Basicamente é isso. Só lembro daquele Protex. É isso, a propaganda daquela coisa. Enfim. E secou elas quem? As mãos, que estava mencionado antes, tá? Them. And dry them on the roller towel. E a secou na toalha de rolo. Essa palavra eu vou pôr aqui também. O que acontece na toalha de rolo? Acredito que é uma toalha que fica no rolinho, tipo aquela que a gente vai puxando, a descartável, né? Mas na dúvida a gente faz isso daqui, ó. Bonitinha mesmo, é isso mesmo, tá? Pode ser, eu acredito, então, é uma toalha de... Pode ser de papel ou não, né? Mas como ele estava em casa, eu acredito que não era uma toalha de... Não sei porque que apareceu para kids, mas tudo bem. Acredito que era uma toalha de pano mesmo, né? Porque é muito difícil alguém ter uma toalha de rolinho em casa, né? Roller towel. Só porque ela fica nessa coisinha de rolinho. Então, let's go now. Fern came slowly down the stairs. Her eyes were red from crying. Vamos de pronúncia? Fern came slowly. Slowly. Não é slowly, é ó, serpente primeiro. Faz aí golpe da serpente. Aí a gente tem slowly. Fern came slowly down the stairs. Her eyes were red from crying. A Fern, ela veio devagar. Você pausa o vídeo para pronunciar antes, tá bom? Não posso pausar sempre porque infelizmente não dá esse tempo inteiro, mas tá bom. A Fern veio devagar, descendo as escadas, down the stairs. Her eyes, enfim. Os olhos dela estavam gente, esse were. Eu reforço bilhões de vezes, porque eu não posso permitir que vocês esqueçam, ó, do were e was. Não pode esquecer, gente, porque tudo que você for responder, você vai precisar de was e were. Was, era, estava ou foi. No singular, tá, gente? This is the singular form of the verb be. Were. This is the plural form of the verb be. O plural do verbo to be ou foram, tá bom? Isso é was e were. Cuidado com a pronúncia para não falar were. Então, ó, her eyes, os olhos dela estavam vermelho, red, de quê? From crying, de chorar. Aí, o que acontece? Eu sei que quando chega aqui, vocês falam, não, para. De chorando? O que tem ing? Gente, é regrinha da vida, tá bom? Todas as preposições que a gente tem em inglês,
que seria de, do, da, no, na, em, que seria basicamente em inglês at, on, from, above, under, before, after. Vou deixar uma lista para vocês depois, tá? Fica tranquilo. A gente faz o quê? Quando a gente tem uma preposição, o verbo seguinte deve receber ing, mas o significado não muda, é o mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, from crying, de chorar. Só que a regrinha é o quê, ó? Always use the verbs, vou pôr em inglês, with using the ing, using the ing version at the end, if it is followed by prepositions. Tá bom? Deixa eu melhorar isso daqui. Sabe o que acontece? Eu acabei fazendo muito complexo. Não quero que seja tão difícil assim. Always use ing after prepositions. Viu como é que dá pra fazer mais fácil? Aí eu empolguei, né? Pensei assim, vou usar meu inglês todinho agora. Eles que lute. Ai, eu estudei, foi pra isso. Aí quando eu percebi, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Mas não foi sem querer, claro. Isso aí só é meu cérebro bilíngue falando assim, ai, mostra seu inglês, vai. Mostra pra que você veio. Enfim, gente, desculpa. Always use, sempre use ing after prepositions, tá bom? Lembrando bem rapidinho, porque a lista são enormes, ó. In, on, at, of, above, que é sobre, under, debaixo ou embaixo. O que mais? Before também é preposição. After também é preposição. Deixa eu ver o que mais. In, on, at, if, above, under, before. What else? Let me see here. Só porque eu quero lembrar, não vou lembrar. Mas esses daqui, ó, gente, sempre, se a gente põe um verbo, o verbo tem que receber ing. Por exemplo, assim, ó, depois de ler o livro, eu decidi dormir. É um fato. Sempre que eu abro o livro. After reading the book. Teacher, por que esse verbo tá com ing? Por causa do after. Mas eu leio normal. Depois de ler. After reading the book, I decided to sleep. Eu decidi dormir. Tá bom? Ou então, ó, depois de falar com a minha mãe. After talking to my mother, eu fui embora. I went away. Tá? Depois de conversar com a minha mãe, eu fui embora. Ah, teacher, mas e se eu pôr outra preposição? Continua a mesma regra, tá bom? Segue o fluxo, não muda não. Aí, ó, gente. As she approached her chair, tá? Quando ela aproximou-se da cadeira dela, the curtain wobbled. A carta chacoalhou, balançou. E there was a scratching noise. Houve um barulho de unha, de unhado. Agora, o que acontece? A Titi vai ter que parar aqui. Não era o esperado, tal. Não queria parar aqui, de verdade. Mas o que acontece? Eu dou aula agora, 3 horas, horário do Brasil, para uma aluna de Portugal. Então, vou ter que parar, tá bom? Mas, ó, estuda essa parte. Anota, na próxima aula a gente começa a partir daqui, tá bom? A partir dessa as she approached, tá bom? That's all for today. Me desculpa, tá? Porque hoje eu tô meio down, I'm not as I am usually. Não tô como eu sou sempre, porque tô um pouquinho ruim de gripe, enfim. Anyway. Thank you so much for watching my videos. Don't forget to share, because I need to make this channel bigger. And to do it, I need you. All right? Thank you for watching. Bye-bye. See you later.